Olha só, Felipe, conta pra gente aí. Essa queda, ocorreu de maio para junho, mas se a gente compara com o ano passado, teve um aumento, né, na inadimplência. Exatamente. Essas são duas informações muito importantes, né? Uma a respeito da queda, a gente consegue verificar desde o segundo semestre do ano passado, a partir mais ou menos ali de outubro de 2022, a gente tem uma redução da inadimplência que tem sido gradual. Às vezes tem uma pequena elevação de um mês a outro, mas há uma tendência de queda bem forte, até porque em setembro de 2022 a gente chegou também no ápice, né? No pico do número total de consumidores inadimplentes. Naquela época a gente tinha 4 em cada 10 consumidores adultos com alguma dívida em atraso. Esse foi o ápice de toda a série histórica dos números, né? Que registra desde 2011, então foi realmente uma situação bem complicada, mas de lá para cá a gente vem com essa redução. E quando a gente compara esse ano com o ano passado, a gente tem esse percentual elevado que mostra que o número ainda é alto, que existe um grande contingente, né? O saldo ainda é grande de consumidores inadimplentes, mas realmente é um número em queda. Até em relação a fevereiro, por exemplo, essa queda foi de 3%. Então, às vezes ela é um pouco maior, um pouco menor, mas desde o finalzinho de 2022 a gente tem essa recuperação do crédito do consumidor. E os números atuais, eles estão dentro de uma média ou são números preocupantes? Estão dentro da média, até da média nacional. Goiânia tem, inclusive, superado a expectativa em relação à média nacional, né? Enquanto a tendência no Brasil é de 1% dessa redução, em Goiânia foi de 1,3%. Então, não só quanto à inadimplência, mas até quando a gente observa os dados da inflação, recentemente a gente teve a divulgação de informações específicas que mostram que Goiânia tem estado até à frente do nível geral, né, do Brasil. Quando a gente compara, por exemplo, a inflação pelo IPCA, o INPC, que são índices que medem, né, a inflação para os produtos de consumo, então a gente percebe que Goiânia tem sim tido uma retomada muito boa, muito salutar e até à frente da média nacional. E qual que é o perfil dos devedores, das pessoas que ainda não conseguiram regularizar e que estão inadimplentes? A maior parte dos consumidores inadimplentes tem entre 30 e 39 anos, né? E na segunda faixa entre 40 e 49, porque justamente essas são as faixas que a gente tem mais uma atividade comercial, uma atividade econômica mais forte. Muitas vezes o consumidor nessa faixa etária já tem ali a contratação de grandes empréstimos ou financiamento, então é um consumidor economicamente ativo. Em relação a gênero, o valor da inadimplência fica bem distribuído, né, entre homens e mulheres. Sempre aparece uma tendência levemente maior para os homens, mas mais ou menos 50% para cada. E em relação à faixa de renda, apesar desse levantamento especificamente não mostrar, nos outros levantamentos que a CDL Goiânia realiza ao longo do ano, a gente percebe sim que pelas faixas de renda, a população mais afetada é aquela das classes C, D e E, por exemplo, que são aquelas também que contam com uma menor renda per capita, né, na família, então também podem ser mais facilmente surpreendidos por algum imprevisto financeiro e vir a se tornar inadimplente. E qual que é o valor médio da dívida? Quando a gente compara o valor total, né, dividido, a gente tem uma média de mais de R$2.500, né, no valor global, mas a faixa de 0 a R$1.000, né, então valores até R$1.000, tem mais ou menos 35%, 40% do total. Então, boa parte dos consumidores devem até R$1.000. Isso é uma informação positiva também, porque tendo uma dívida não com ticket médio tão elevado, fica mais fácil também para o consumidor procurar o credor, tentar uma negociação, tentar um parcelamento, alguma forma de recuperar gradualmente, né, o crédito e reabilitar esse consumidor no mercado. E tem alguma previsão de alguma campanha para que essas pessoas possam regularizar aí essas dívidas? A gente sabe que sempre tem esses mutirões, esses feirões para limpar o nome. Tem alguma em vista? Sim, a CDL realiza, né, anualmente as campanhas de limpa-nome, vamos dizer assim, que são justamente essas oportunidades do consumidor inadimplente procurar o fornecedor, procurar o credor para uma negociação amigável, para tentar às vezes ali abater um percentual dos juros, né, dos custos daquela inadimplência, tentar um parcelamento, alguma forma que você consiga se reabilitar gradualmente. Então a gente geralmente realiza esses feirões no segundo semestre do ano. Agora também a gente tem a expectativa em relação ao programa Desenrola, o programa anunciado pelo governo federal, que ainda está em fase de implementação, mas essas medidas somadas, né, e junto com essas outras oportunidades, a gente sempre esclarece para o consumidor o quanto é importante, às vezes, utilizar o 13º, as férias, algum valor extra para ajudar também nessa recuperação. A gente também tem essa expectativa de que o percentual total de consumidores que se recuperam da inadimplência melhore bastante agora no segundo semestre, continue nessa tendência de queda e melhore ainda mais agora.
Tem muita expectativa para o desenrola, né? Como você citou. Será que esse programa vai corresponder às expectativas mesmo? As pessoas vão conseguir negociar essas dívidas? Nós esperamos que sim, né? Infelizmente, como a situação do geral dos consumidores inadimplentes chegou numa situação nunca antes vista, né? Infelizmente, o reflexo, né, do impacto da pandemia de Covid-19, toda aquela questão econômica no combate também à pandemia. Então, a gente teve uma situação muito atípica no mercado, a ponto de chegar, como eu falei, no ápice da sede dos números, né, do histórico dos números desde 2011. Então, realmente foi um pico muito alto. Então, todas essas medidas somadas, né, elas acabam facilitando bastante essa retomada da economia, essa retomada do crédito do consumidor. Então, cada opção a mais é sempre benéfica para regularizar o mercado de consumo. Como é que o mercado é afetado por essa inadimplência? Então, realmente esse é um fator muito importante, viu? Porque o credor, ele acaba ficando também frustrado, né? A gente sabe que é uma expectativa totalmente devida, totalmente adequada, o credor, o fornecedor, esperar o pagamento da sua dívida, né? Até porque a gente, às vezes, tem uma visão muito voltada para o consumidor, mas é claro que o lojista, o fornecedor, precisa também receber aquele pagamento, porque ele também tem suas contas para pagar, ele também tem seu aluguel, tem seus empregados, seus impostos. Então, quando a gente tem um ápice de inadimplência como esse, isso afeta todo o mercado, né? Afeta o fornecedor, afeta o lojista, porque muitas vezes ele estava contando com aquele fluxo de caixa até para renovar o estoque, para se preparar, para manter os empregos ativos na sua empresa. Então, infelizmente, a situação acabou sendo muito agravada e essa retomada acaba facilitando bastante, favorecendo bastante o mercado. Então, a expectativa é de um crescimento muito importante agora para 2023.